Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos Médicos, esse programa da Associação Médico Espírita de São Paulo, que leva a você reflexões sobre a espiritualidade, a medicina, a saúde e muito mais, sempre à luz da doutrina espírita, através das reflexões dos livros de André Luiz. Você pode nos acompanhar pela Rádio Boa Nova e também pelo canal da AME São Paulo, pelo YouTube, pelo rádio, enfim, então todos os nossos canais digitais. Hoje nós contamos com a presença ilustre de toda a nossa equipe, pois estamos aí finalizando o livro Entre a Terra e o Céu, né? Estamos indo aí caminhando para o final dos últimos programas. Então, estamos com a Silvia. Bom dia, Silvia. Bom dia, meus queridos. Um prazer estar aqui com vocês sempre. Nosso querido Conrado. Olá, Conrado. Bom dia, Emily. Bom dia, Silvia. Bom dia, Carlos. Reta final, coração acelerado aqui, hein? Que será que vai ser esse final? E ao nosso querido Carlos. Bom dia. Bom dia. Para mim é uma honra e uma grande felicidade estar aqui com vocês em torno desse livro, que não é brincadeira. Gente, se você colocar na balança esse livro, tanto de peso de ensinamento que tem aqui, a balança faz isso, ó. Fácil. Ó. Dá uma respeita porque é importante. Nós estamos, então, no capítulo 38, falta 38, 39 e 40, então estamos aí no finzinho. E esse capítulo se chama Casamento Feliz. Gente, o final do livro tá mais tranquilo, aquelas bagunça toda tá se arrumando. Então, nesse capítulo é onde começou, de fato, a reinar a paz, né? Então, Emily, quer dizer, então, que quando casa, arruma tudo? Então, menino, você acredita que... Tô pensando nisso. Pô, vamos discutir isso daqui a pouco? Vamos discutir isso daqui a pouco? Mas nos áudios a doutora também pergunta isso, né? Ela dá risada nesse sentido. Então, aí assim, né? Nós estamos ali em um momento onde todos os nossos personagens estão vivendo em harmonia. O que é algo interessante, né? A gente tem uma fase onde tivemos a perda do pequeno filho, né? Do filhinho de 1 ano, de Zulmira e Amaro, né? Mário Silva, por coincidência, que cuidou ali do neném, ficou com dor na consciência, pensando que tinha participado do desencarne, né? Por conta dos sentimentos que teve naquele momento, se aproximou de Antonina, tá com uma amizade colorida com Antonina, né? Então, a paquera rolando já e tudo. E aí eles acabaram. Mário foi até a casa de Amaro e Zulmira pedir desculpas, conversar sobre o que aconteceu, e ali eles criaram uma amizade, né? E aí eles estão começando a conviver ali como uma grande família, convivendo aos domingos, os filhos de Antonina, Evelina, Amaro, Zulmira, enfim, então, ali de uma maneira muito harmônica, o que é já muito interessante no sentido de, poxa, Mário Silva, ele foi noivo de Zulmira no passado, né? Então, eles conseguiram ali já elaborar toda essa dinâmica, o que já é muito interessante, né? Deixando que os laços do passado de amor entre eles, né? Entre Amaro, que foi Armando, Mário Silva, que foi José Esteves, que eram amigos, então, quer dizer, tem uma afinidade entre os dois, né? Então, eu acho muito interessante já como eles conseguiram ali elaborar essa dinâmica. E ali a espiritualidade amiga, Clarence, André Luiz, estavam ali, foram visitar, foi visitar lá, todo mundo estava junto, e estavam falando que Antonina sobre isso e como que seria essa vinda desse espírito para Antonina. E aí também a Amaro começa a conversar com o Mário, falando, puxa, mas né?
não é uma pessoa legal para que você tenha um relacionamento, porque eles ainda não começaram a se relacionar. Não é uma pessoa legal e tudo, pensa. E aí o Mário fala, nossa, mas será? Eu já estou um pouco mais velho, ela já tem uma vivência, será que é uma boa ideia mesmo? Não sei, eu estou pensando nisso, mas eu não estou tão seguro assim. Enfim. E aí a Amaro traz uma reflexão muito bonita sobre o casamento, sobre a união. Eu vou ler um parágrafo que eu acho que vale a pena. E aí a gente, depois que eu vou pedir o áudio da doutora, o áudio 1, que ela tem um comentário muito interessante para a gente poder ampliar esses pensamentos, que eu acho que vale a pena eles trouxeram essa temática nesse capítulo. A Amaro, quando está conversando com o Mário, fala assim, o amor dos namorados, com 90 graus de sombra, por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. À medida que se alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é a união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que se consorciou por 2 vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados do cárcere social. Queria ouvir o áudio 1, por favor. Agora que cabe também, né, Marco? Uma ponderação ou algum comentário sobre o casamento, como ele é visto aqui nesse capítulo, principalmente nos conselhos que o Amaro dá para o Mário, né? Quando ele diz que o casamento é muito mais uma união de almas, né? E que nem sempre a paixão pode construir uma coisa que realmente perdure, né? E é quando ele diz, né? A paixão é responsável por todas as casas de boneca que oferece por aí espetáculos dos mais tristes. Quer dizer, uma vez terminado aquele estouro, né? De emoções, não resta mais nada. Ao contrário, quando o casamento é baseado na amizade pura, nós temos aí, diz ele, a garantia da aventura conjugal. Porque é preciso essa comunhão fraterna, o respeito mútuo. Então, nesse caso, o casamento se transforma em algo bastante prazeroso, ou pelo menos que a gente tenha facilidade para passar sem grandes traumas, né? Agora, quando não se cultiva nenhum respeito, quando não a gente não tem pelo outro essa admiração, né? E principalmente isso que está aqui, que é a comunhão fraterna que deve existir entre as criaturas. Então a dificuldade é enorme, né? Para que um casamento vá para frente. Agora, a mesma pergunta eu faço. E quando um casamento degringola, né? Quando o casamento não vai para frente, quando existe um problema sério que não se consegue resolver e traz muito sofrimento. Por exemplo, um dos cônjuges abandona o lar para seguir outras companhias, né? Como você acha que a pessoa que sofre isso deve reagir? Então, gente, vamos seguir aí a pergunta da doutora, né? Que vamos pensar um pouquinho, porque eles trazem essa reflexão de uma maneira muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente ampliar. O que vocês acham? Eu acho que ela tinha que ter respondido para a gente aqui, para a gente não ficar nessa. Mas eu acho que nesse cenário nós temos muito a amadurecer com que diz respeito
necessidades e os objetivos de um relacionamento conjugal, né? Porque quando a gente coloca tão simplesmente as nossas buscas, as nossas necessidades, a nossa maneira de ser, a nossa imposição de valores, a gente certamente caminha para uma situação de distanciamento, uma situação de desrespeito. E aí, eu entendo que este caminho, ele não tem como ser sustentável, né? É como se a gente tivesse num cabo de força e amarrados, mas cada um puxando para um lado. E quando, na verdade, a gente tem que destensionar, porque a gente está vendo com o livro de que a história toda que a gente vê aqui acompanhando desde o começo, é que as conexões que foram sendo realizadas no livro todo, elas têm uma necessidade de reajuste. E Emmanuel diz para a gente, no Consolador, de que as relações que nós vivemos nesse estágio evolutivo da Terra, na maioria das vezes, são para isso. Então, eu entendo que quanto mais a gente tensiona cada um puxando para o seu lado, chega uma hora, rompe mesmo. E aí não tem como voltar. Não tem como. Você vai precisar atar a conexão de outra forma com outra pessoa. Agora, quando a gente caminha para convergência, quando a gente caminha para a nossa necessidade de entender, compreender, respeitar, valorizar, como a gente viu aqui no texto, a gente sai de uma ilusão e passa a viver com dificuldades, com lutas, com sacrifícios, mas algo que vai sendo cada vez mais destensionado e melhor, né? Eu fico pensando, né, que ela exalta, o livro aqui, o Amaro exalta a importância, não é, de uma relação não baseada apenas em paixão, mas em amizade, em respeito, em uma amizade verdadeira. E aí eu fico pensando em tempos mais antigos, onde o pai escolhia o marido da filha. Então você vai casar com esse fulano. E como é que fica a amizade sincera, o respeito, aquela coisa vai ser construída de que forma, não é? Eventualmente, ao longo dessa convivência que foi imposta, pode até ser que surja uma amizade real, uma admiração, um respeito. Mas, no mais das vezes, ela plantava uma infelicidade absurda por um tempo longo por parte principalmente da mulher, mas também pelo homem, porque, enfim, se ele está dizendo que a paixão não sustenta um casamento, pessoas desconhecidas nem paixão tem, não vai sustentar em nada, não é? Então, mas eu acho que ao longo dos anos a sociedade vai evoluindo e as coisas vão ganhando um novo sentido, né? Por exemplo, hoje em dia é muito comum a gente ter casamento, principalmente de gente mais jovem, baseado em paixão, não é? E aí fica um tempo e dá no que dá e separa, né? O que a gente não deve fazer é deixar que isso vire uma coisa normal, né? Então, não tem problema, se não der certo a gente separa, porque aí você já está casando com admitindo a possibilidade de não dar certo, né? Então, mas isso vem com a maturidade, né? E talvez os pais possam colaborar despertando esse sentido de uma coisa um pouco maior nos filhos, né? Com conversa, mas muitas vezes os pais também não têm essa noção, então fica cada vez mais difícil, né? É um beco assim meio escuro, não vou dizer sem saída, mas não é uma questão simples de se resolver, não. Colocar uma pimentinha aí, vai. Será que hoje o casamento se tornou uma coisa descartável? No sentido de não haver comprometimento? Ainda os casamentos ocorrem por interesse, né? Principalmente se você pensar em algumas pessoas que estão em uma posição social um pouquinho maior, né? Muitas pessoas ainda casam para aparecer no Instagram, para mostrar que a vida é perfeita,
sabe, monta-se um casamento assim absurdo, né? Riquíssimo, com vários convidados, e depois de um ano as pessoas estão separadas. Então parece que a vivência é só para fazer a festa, só para provocar aquela situação. Eu vi um documentário muito interessante falando sobre os casamentos na Índia, porque até hoje ainda existe isso, né? Eles têm até uma pessoa, que eu agora esqueci o nome, que arruma esses casamentos mediante determinadas situações e de acordo com aquilo que a pessoa espera da outra pessoa. E vendo isso, existe o depoimento de vários casais, aonde a pessoa praticamente só conheceu a outra uma semana antes de casar e a coisa meio que já foi estabelecida e que o índice de separações e divórcios eram muito menores. E que fala-se justamente sobre essa criação da amizade. Porque se já esperava, de alguma maneira, que não haveria paixão, né? Acho até que em alguns casos pode até haver, né? De repente você encontra alguém ali e provoca uma coisa no seu coração. Mas que a maioria acabava compreendendo um ao outro, entendendo um ao outro, e eles se transformavam em amigos. Então, o casamento acaba sendo uma amizade, uma parceria. A intenção era ter filhos, a intenção era criar esses filhos, criar uma família. E existe uma renúncia, que eu acredito muito mais da mulher do que do homem, né? E então eu acho que é uma coisa para se pensar se essa coisa do final feliz que a gente vê, né? Dessa coisa dos desenhos que a gente assistiu desde criança, que o objetivo é isso, é você encontrar a paixão verdadeira, né? Então é o casamento e a união do sonho. É o sonho de encontrar aquela paixão e encontrar tudo numa pessoa. E a gente sabe que não é assim. Muitas vezes, dentro de casa, a gente tem um companheiro que é nosso parceiro, que é aquele que tem um objetivo semelhante a nós, mas que não cultua a mesma religião, que não são nossos amigos, assim, verdadeiramente. Às vezes você vai encontrar mais amizade, mais acolhimento numa amiga, ou num amigo, numa situação diferente do que você vive dentro de casa. E vem também, eu acredito que tenha um determinismo. Eu não acho que esses casamentos são provocados ao acaso. Existe também um determinismo no plano espiritual, aonde essas pessoas iriam se encontrar em algum momento, porque seria um crime do plano espiritual obrigar duas pessoas a se unirem, né? Por obrigação. Em alguma maneira tem um resgate a ser realizado. Não sei o que vocês acham. Então, é um assunto muito complicado, né? Mas eu acho que, pegando esse gancho, a gente pode ir para diversos caminhos nessa reflexão. Mas eu acho que pegando um gancho muito importante, que é de fato que o livro nos traz, que é, olha, Antonina, seria interessante um resgate aqui com o Mário Silva, uma vez que tem uma questão do passado que precisa ser resgatado, vocês precisam trazer o Leonardo, né? Olha, Amaro, você está com a Zulmira, vocês já estiveram juntos, trazendo Júlio. Então, o livro traz isso. E aí, acho que a reflexão interessante é como colocar isso na prática e na realidade. Eu resumo isso dentro do que eu acho plausível, que esse resgate poxa, vamos trazer essa alma, né? Eu acho que isso é importante, porque normalmente tem uma questão a ser resolvida, ou com um, ou com outro, ou com os dois, não é? Tem uma construção a ser realizada. Porém, esse casal, ele também pode ter questões. E aí eu acho que entra um grande ensinamento da doutrina, que é aprender a... Você está ligado a essa questão o ideal cristão nos traz, pensando no cristianismo como uma filosofia que pode abarcar diversas religiões, o Cristo nos ensina a aprender a amar. E muitas vezes, gente, aprender a amar, muitas vezes é libertar. Entendendo que o amor, muitas vezes, não é possível de uma maneira conjugal, mas é possível de uma maneira de amizade. E ali é uma escolha, muitas vezes, continuar cultuando um casamento pela amizade ou não.
né? Então, assim, eu aprender a amar a pessoa, muitas vezes é deixá-la partir e manter uma relação de harmonia, não é? Então, eu acho que esse aprender a amar é aprender a respeitar a história, é aprender a respeitar o passado, é aprender a respeitar de forma profunda aquela alma, compreende? Então, a questão do casamento, eu acho que a gente pode sempre pensar, quando a gente está em frente a uma união, será que tem uma questão espiritual? E como eu posso aprender a amar essa alma de uma maneira mais profunda? E será que continuar com ela é aprender a amar mesmo? Entende? Então, eu acho que a questão, só trazendo essa visão um pouco do que o livro traz, né, que é muito interessante, o que é extremamente interessante nesse livro são as relações aí do passado se misturando com o presente, trazendo aí uma reflexão muito importante. Então, eu acho que existem diversas reflexões em frente a isso, mas eu sempre penso, qual que é a melhor forma de amar, né? E aprender a ter um amor de verdade, né? Que é o respeito, que é o acolhimento, a individualidade, e que inclui diversas questões mais profundas, podendo olhar para aquela alma de uma maneira de fato fraterna e um amor verdadeiro, né? Então eu acho que fica aí a reflexão para a gente, porque esse tema é um tema muito intenso, né? Que a gente pode olhar por diversos ângulos. Né? Então, assim, é muito bonito, né? Eu acho que de alguma maneira, de qualquer forma, a união deles ali tem um respeito pelo passado, tem um respeito, um acolhimento por toda essa história, né? E aí, o livro, o capítulo termina com um casamento feliz, né? Que então a Mário convence aí, Mário, então vamos lá, né? Então vamos colocar para frente essa história, né? Ele acaba aí tendo um relacionamento com a Antonina e acabam por se casar, né? Então o capítulo termina com a festa do casamento, com essa união entre eles, né? E já com a ideia de que vão trazer Leonardo, né? Vão trazer Leonardo como um espírito, como filho, né? Pensando nesse resgate, veja bem, Leonardo foi avô de Antonina, né? Na vida atual de Antonina, e Leonardo acabou assassinando Mário Silva na outra vida, né? E aí, então, a gente vai pensar como é que vai ser o retorno do Leonardo. Essa é uma grande questão. Acho que ela é um pouco mais aprofundada no próximo capítulo, né? Então, eu acho que pelo tempo aqui, eu até entraria nesse assunto, mas eu acho que vale a pena a gente aprofundar no outro capítulo, porque também a gente cita isso de uma maneira bem profunda. Como vai ser esse retorno, como eles vão lidar com esse retorno. E aí fica a pergunta para a gente responder na semana que vem. Quão desafiador é trazer um espírito para um resgate, principalmente um espírito onde numa outra existência teve uma relação de assassinato, por exemplo. Como é que é isso? Como é que é esse desenvolvimento? E aí fica a pergunta, né? Qual que é a relação que a gente tem com os nossos filhos? O que será que aconteceu no passado? Né? Então, quando a gente amplia a nossa visão para a ideia de existências anteriores, o quanto que isso pode elucidar relações difíceis, né? Ou mesmo relações maravilhosas, onde existe uma afinidade inexplicável. Então, eu vou finalizando aqui com alegria, né, por poder olhar essas reflexões de uma forma mais profunda, agradecendo Conrado. Obrigada, Conrado. Obrigado, Emily. Que a gente possa refletir muito sobre as colocações do dia de hoje em nossas vidas, né? Obrigada, Carlos. Eu não sei vocês, mas eu fiquei bastante ansioso para ver a continuação dessa discussão no próximo programa. Um beijo a todos, fiquem com Deus e uma boa semana. Obrigada, Silvia. Uma semana iluminada para todos. Eu também estou ansiosa para o que a gente vai conversar no próximo capítulo. Beijo a todos, gente. Obrigada.